FM Eldorado, programa Painel Popular, Portal Lesbão News, Esporte Local, quadro Contos da Bola. E o nosso entrevistado de hoje é José Everardo Bezerra Lima, Everardo da Judite, como é mais conhecido, Everardo que muito se destacou como jogador de futebol aqui em Lesbão Veloso. Eu já o vi jogar no final, quando ele já estava findando a vida futebolística amadora dele aqui em Lesbão Veloso. E no Contos da Bola de hoje a gente vai recordar um pouco da vida do Everardo como jogador de futebol. Everardo, a princípio eu gostaria de agradecer pela gentileza e saber como é que começou a sua vida futebolística amadora. Boa tarde. Boa tarde, Zé Neto. É um prazer muito grande estar falando com vocês. E a minha vida como jogador de futebol, como diz na gíria, a gente aqui brincando, futebol, que nós não somos profissionais, nem fomos, mas começou quando eu tinha mais ou menos 13 anos de idade. O Zé Alberto, o que conhecido como Cigano, que era meu primo, veio eu batendo umas peladinhas com aquelas bolas de canarinho chamado. As canarinho meu, aquelas bolas Pelé chamada. E ele viu que eu tinha algum talento para jogar futebol. E me convidou para me participar de um time dele que se chamava Corinthians. E lá ele me observou, me posicionou na lateral direita. E daí comecei a minha carreira como jogador amador aqui em Lesbão Veloso. Na verdade, você contava aqui que começou como lateral direito, mas depois passou a ser quarto zagueiro, né? Com certeza. Com muito tempo, no decorrer dos tempos, eu fui me amadurecendo mais um pouco. E por a necessidade também de zagueiro que nós tínhamos aqui em Lesbão Veloso, que aqui nós tínhamos um zagueiro muito bom, que era o Arnaldo. Aí ele se contundiu, aí depois ficou com um pouco de carência. Aí terminaram me colocando na quarta zaga e eu comecei a jogar de quarto zagueiro aqui em Lesbão Veloso. Você sentiu melhor particularmente onde? Na lateral ou na zaga? Eu gostava mais de jogar na zaga, porque a lateral direita é uma posição que naquele tempo era lateral mesmo, hoje é ala, né? Aquele tempo a gente ficava muito... requeria muito preparo físico, né? E a gente jogava num campo muito pesado aqui em Lesbão Veloso, que tinha muita areia. Hoje tem grama. Famoso areião, né? Famoso areião que a gente jogava ali. Até pra gente levantar uma bola para um cruzamento era complicado, porque tinha muita areia. Você era aquele lateral que ia na linha de fundo e cruzava? Fazia isso, mas era muito raro, porque os técnicos prendiam muito a gente. A gente só podia descer se fosse realmente numa boa. Hoje, a facilidade hoje chama-se ala, e eles são mais atacantes do que defensores. No meu tempo era mais defensor do que atacante. Então era muito difícil a gente chegar ali de fundo para levantar a bola. Mas mesmo assim, quando tinha oportunidade, a gente fazia esse papel. Bom, o estilo do Everardo quanto zagueiro, as suas características, como é que era? Zé Neto, eu não era um jogador muito habilidoso. Eu tinha tinha muita força de vontade, tinha muita raça, tinha muita determinação. E se a gente for analisar, assim, procura assim, um zagueiro assim, que tivesse raça no futebol, para poder me comparar, porque eu não estou na lembrança agora de algum zagueiro, porque geralmente tem muitos zagueiros que tem habilidade com bola. Eu não tinha essa habilidade, não vou dizer que era um craque com a bola, mas eu tinha muita determinação, muita raça, com certeza. Bom, como é que é o futebol de Lesbão, aqui para aqueles mais jovens que estão ouvindo aqui o Conto da Bola? Recordação que você tem do futebol lesbonense? A minha recordação é uma recordação que eu jamais esquecerei. Foi uma decisão do campeonato em Lesbão Veloso, entre era o time da Vaz Alegre contra o Bangu. Tinha um Bangu aqui nessa época. A Vaz Alegre seria o Grêmio? Era o Grêmio Vaz Alegrense. Inclusive tem até fotos da gente na Secretaria de Esportes. O Grêmio era comandado pelo Vicente? Era comandado pelo Vicente. O Vicente era quem comandava o nosso time. O Vicente aqui, que mora aqui no conjunto. Sim, dá pra falar aí como é que foi a final. Foi um jogo inesquecível. Um jogo que chamou a atenção de todo mundo, até das localidades, das cidades vizinhas. Muita gente torcendo. Muita gente, encheu o estádio, foi muita gente. Eu, sinceramente, até hoje ainda não vi uma decisão igual àquela aqui em Lesbão Veloso. E nosso time saiu vencedor por 2-1 nesse dia. Foi uma comemoração, foi uma alegria total pra gente. Foi inesquecível mesmo. Esse jogo marcou para sempre
a minha vida como jogador no futebol. Na tua opinião, Everardo, por que nos dias atuais não é como foi aquela época? Porque eu ainda te vi jogar já ali no início da década de 90, você já estava encerrando, estava no Grêmio ainda do Simval. E aí eu lembro que você jogava, mas não resta dúvida que nos dias atuais, em termos de público, a gente não dá para comparar pelo que você falou. E por quê? Zé Neto, é muito complicado a gente falar do futebol de antes com agora. Antigamente, naqueles tempos que a gente jogava futebol, nós que jogava futebol tinha muito incentivo. Nem tanto assim incentivo, Zé Neto. Nós tínhamos, eu acho que a gente se prendia muito ao futebol. A gente fazia aquilo porque a gente gostava de verdade. Nós não ganhávamos um centavo para fazer aquilo. Hoje tudo é com dinheiro. O jogador tem que receber. Tem que receber. No nosso tempo ninguém recebia, a gente jogava. Como é que você vê isso? Como é que você vê isso no futebol amador? O negócio do jogador pedir R$50, R$100 por jogo, ou então se não tiver aquela famosa barca que a bebedeira ele não vai, como é que você vê isso? No nosso tempo existia, nós fazíamos muitas farrinhas depois das partidas. Brincadeira. Brincadeira. Quando a gente ganhava a partida, a gente tomava nossa cervejinha, aquela coisa toda. Hoje em dia o jogador joga também por dinheiro. Eu não sei se é interesse, que ele joga mais por interesse ou se é por gostar. Mas sabe-se que naquele tempo a gente jogava mais por gostar do que por qualquer outro valor. Você particularmente jogava por amor, né? Qualquer um de nós naquele tempo jogava por amor. Ninguém recebia nada. Absolutamente nada nós não recebíamos. Seleção também você teve passagem, né? Pela seleção de Elesbão, disputou intermunicipal, né? Tive algumas passagens por a seleção de Elesbão. Eu joguei algum intermunicipal, joguei também alguns Médio Parnaíba, que nosso time também algumas vezes participou do Médio Parnaíba. A gente jogava em Água Branca, em Amarante, em Regeneração, nessas cidades aí. De volta a clubes, você comentava aqui que teve uma passagem pelo Cosmos, da Senec, o Internacional do Zé Diniz. Dá para comentar sobre esses times aí? O Cosmos foi um time passageiro também, porque foi na época eu fui professor na Senec, e através do Valdir, que estudava, era aluno na época, o Valdir Araújo, ele comentou que queria formar um time, aquela coisa. Nós reunimos nós alunos e professores e formamos o time do Cosmos, e nós fizemos um campeonato, inclusive até ganhamos o torneio início, mas no final quem ganhou foi até o time do Zé Diniz nessa época. E depois eu fui jogar no próprio time do Zé Diniz, que o time do Zé Diniz era um time que tinha mais valores, que tinha mais... jogava mais do que o nosso Cosmos, e eu era um jogador mais ou menos razoável que gostava de ganhar, nunca gostei de perder. Então fui convidado, fui para o time do Zé Diniz. Aí no ano seguinte, aí fui participar do time do Vicente, que era o Grêmio Vaz Alegrense, que foi o time fez sucesso, né? O time que mais fez sucesso aqui dentro de Elesbão. Até por uma invencibilidade, me comentaram sobre a invencibilidade, o time passou vários jogos sem perder, né? Não, já foi uma seleção seleção de Elesbonense, desculpa. Foi a seleção Elesbonense que passou muitas partidas sem perder. Nesse tempo, inclusive, eu não cheguei a ser titular, mas em algumas partidas eu jogava no time. Bom, Everardo, eu gostaria que você lembrasse aqui alguns nomes que você viu se destacar aqui no futebol de Elesbão. Em determinado trecho aí, na sua fala, você comentava sobre o Arnaldo, que foi um grande zagueiro. E além do Arnaldo, que outros nomes você citaria aqui que você viu como grandes jogadores do futebol de Elesbão? Para mim, Zé Neto, sem desmerecer nenhum outro jogador, eu gostei muito do Tunda, meu compadre. Jogava muita bola. Tinha o Puruquinha também que jogava muita bola. Beckenbauer, o próprio Arnaldo, IB. Eram jogadores fantásticos. Depois, já no fim da minha carreira, já estava terminando, apareceu o Biguilê também, que foi um dos últimos que a gente poderia dar um grande destaque. Também foi o Biguilê, já estava fim da minha carreira quando o Biguilê começou, né? Rogério também? Né? O Rogério era um bom jogador também, o Rogério. Tinha muitos bons jogadores, mas o destaque mesmo, para mim, foi esse que eu citei. Em algum momento da sua vida você vislumbrou ter sido um profissional ou da bola, ou você é feliz com o que você é, no caso a profissão de professor, essa missão árdua? Zé Neto, desculpa aí mais uma vez. Eu sou feliz em ser professor, eu sempre gostei de ser professor, desde quando eu comecei. Foi uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu não estava preparado para ser professor, nunca pensei na minha vida que querer ser professor, porque antigamente professor era muito difícil encontrar professor homem, só se encontrava mais era professor mulher. É verdade. Então naquele tempo nem cogitava ter um filho para querer ser professor.
Sim, mulher. As mulheres se preparavam mais para ser professora do que os homens. O que é que contou para você ter sido, então, professor? Foi um convite que eu recebi para me dar aula na Senec, que estava faltando professor de inglês aqui em Lesão Veloso. Então, na época, eu fui convidado, perguntaram se eu sabia dar aula, se eu sabia um pouco de inglês, eu disse que sabia. O que eu tinha aprendido, eu sabia, estava comigo, né? Aí pediram para me dar aula na Senec, inclusive fui até convite da professora Ivone. Eu aceitei, de lá começou a minha trajetória como professor e eu agradeço muito por isso, de eu ter começado na Senec, e ela, a Ivone, que foi que me incentivou a ser professor, e terminei me formando realmente em professor em inglês, e graças a Deus eu sou professor. Eu adoro ser professor, pensa, uma coisa que eu faço de coração é ser professor. E você poderia também ter sido um professor da bola, ainda que no futebol amador. Que você sabe que a gíria que é utilizada hoje pelos boleiros é chamar o técnico de professor, mas você não quis, né? Você se diz aqui um desligado totalmente hoje do esporte, né, Lesbão? Por que, Everardo? Não, eu achei o seguinte, primeiro eu casei, a gente tem responsabilidade, a responsabilidade da gente aumenta mais ainda, e eu tinha que trabalhar para sustentar a família, e o futebol eu fui deixando, eu fui esquecendo que eu não jogava mais bola, aquilo eu fui perdendo o interesse. A televisão, que já tinha entrado em Lesbão Veloso e começou a mostrar futebol, eu me interessei mais por jogo na televisão, e até hoje eu queria ser mais ativo no futebol, mas é porque deixei de mão mesmo, eu esqueci o futebol local e foi uma coisa que aconteceu naturalmente. No estádio você raramente vai? Raramente eu vou ao estádio, muito difícil eu ir ao estádio. É difícil mesmo. Nem quando é uma decisão eu não vou no estádio, é muito difícil. Por que Lesbão não tem revelado mais grandes e bons jogadores, como a gente citou até muito ultimamente aí o Rogério, estilo o próprio Biguelê, se nos dias atuais a gente tem uma excelente praça esportiva que é o Nogueirão? Vocês, daquela época, não tiveram esse privilégio. E aí a gente não vê, dos tempos para cá, surgir bons jogadores que têm contribuído para isso. Eu acho, Zé Neto, que na nossa época, como eu disse, a gente jogava, a gente tinha uma criação muito rígida. Nossos pais traziam a gente muito. Hoje, e quando a gente se via que estava mandando em si, já é com mais de 18 anos, que a gente tinha aquela coisa de assim, hoje eu sou um cara independente, hoje quem manda em mim sou eu. Hoje não, um menino com 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, está dando trabalho aos pais. A gente vê aqueles pais que são donos da sua própria pessoa. Não é por aí. As pessoas estão tendo o mundo da droga, o mundo da bebida, o mundo de tudo que é ruim. Hoje nós estamos vendo, no nosso tempo não vê essas coisas. Hoje a gente já está vendo tudo isso. Tudo isso a gente está vendo. Começa na adolescência, na criança, na adolescência e vai até o adulto. Como lidar com essa situação? Você aqui na qualidade de pai, que você tem aí filho já pré-adolescente, vamos dizer assim, para se afastar desse mundo, às vezes cruel, que é o mundo da droga. Que dicas você passaria aqui? Como é que é a convivência com seus filhos, especialmente falando aqui nesse domingo que é Dia dos Pais? Em primeiro lugar, quero dizer que eu tento criar meus filhos como fui criado. Minha mãe, só com minha mãe, porque meu pai faleceu, a gente era tudo pequeno. E eu tento imitar um pouco a criação da minha mãe. Embora não chegue nem aos pés, mas de qualquer forma, eu procuro imitá-lo como ela criou a gente. Educando e respeitando os mais velhos. Mas não deve ter sido nada fácil, né, Everardo? Haja vista o fato de ela ter ficado viúva muito jovem ainda, né? Ela ficou viúva muito jovem, com 32 anos, e os filhos mais novos, o mais velho tinha 9 anos e o mais novo tinha 3 meses, dentro de 4. E ela sempre teve uma educação rígida com a gente. Agradeço a ela todo dia na minha vida por ela ter essa educação com a gente, criar a gente com rigidez. Ela criou a gente com respeito, com amor, com carinho, mas também batia na gente quando a gente precisava. Porque hoje um filho não pode mais, um pai não pode dizer para um filho que vai bater porque ele vai ameaçar o conselho tutelar. Porque os filhos acham que conselho tutelar é proibir os pais. Às vezes até o próprio filho já diz, né? Se você me bater, eu vou levar para o conselho. Eles acham que o conselho é para poder punir os pais que batem no filho. Não é isso. O conselho realmente é para cobrir as necessidades de um pai quando não está resolvendo o problema. E eles não acham isso. Eles acham que o pai não pode bater, porque se bater vai dar parte do pai no conselho tutelar. E eu crio meus filhos dessa forma, com carinho, com respeito, com amor, boto para estudar,
dou tudo que eu posso dar para eles, dou carinho, mas dou também, apanhou quando foi preciso. Meu filho também, não vou dizer que não surrei meu filho, que eu surrei, por quê? Porque quando criança, se você não surrar ele, quando for mais lá na frente, ele é quem vai lhe surrar. Tá certo. Vera, vamos voltar aqui para o futebol. Você já falou aí que um jogo inesquecível para você foi a final entre Grêmio Vazalegrense e Bangu. E você, particularmente, recorda, teve algum problema na vida como futebol de jogador amador, né? Não, Zé Neto, eu nunca tive problema. Nem contusão, eu tive uma pequena contusão no joelho uma vez. Passei só mais ou menos uns 20 dias sem jogar. Nada mais do que isso. E aconteceu uma vez também uma tragédia assim com um rapaz, irmão do compadre negro, do Zé Carim, o louro, que ele, numa bola dividida comigo, ele quebrou a perna. Foi uma tristeza muito grande nesse tempo. Mas Deus ajudou, que ele recuperou a perna dele, ficou boa. Não mais nada assim de especial e nem de ruim, trágico na minha carreira no. Desaforo para casa também você não levava não, né? Não. Eu era muito. Toda a vida fui assim, eu nunca fui de levar desaforo para casa, mas de qualquer forma, expulso na minha vida, eu me lembro que eu fui expulso 2 vezes. Uma foi o Paraíba que no Intermunicipal, o Paraíba me expulsou lá em Barro Duro. Paraíba é o juiz, né? É juiz, me expulsou porque eu cedi o arremesso de mão para um colega meu. Ele pegou e me expulsou. Você achou injusta a discussão, né? Com certeza, não tem nem. Mas mesmo assim, nós fizemos uma partida 2-0, 2 gols de Malta. E a outra vez que eu fui expulso é porque eu realmente ofendi o juiz. Aliás, o Malta você tem uma grande afinidade, né? Você diria que é um grande amigo. Além do Malta, que outros nomes você elencaria aqui como amigos que você fez na bola? Amigos da bola. Amigos da bola, para mim, o meu maior amigo de todos eles é o Malta. O Malta é como um irmão. Se existir um cara, Zé Neto, que eu tenho o maior respeito, é o Malta. Outros tem muito, tem o compadre Tunda, também, que é um grande amigo que eu tenho, é uma pessoa que eu respeito bastante. O próprio Ronaldo Barbosa, nós jogamos bola também, é um cara muito legal, gente muito fina. O Arnaldo também foi um cara muito legal quando jogava bola com a gente. Aliás, todos eles que jogaram comigo. Tem muitos amigos, né? Graças a Deus, muitos amigos. Quando jogava no Intermunicipal, que vinha o pessoal de fora, eles gostavam de ir na minha casa, que gostavam de participar da brincadeira com a gente. Tudo era amigo, graças a Deus. No futebol piauiense, você disse que tinha uma grande paixão, acompanhava de perto a época o amarelão da PM, né? O Tiradentes. Dá para falar um pouco? Eu participei, às vezes, muitas partidas, eu assisti. O Tiradentes, naquele tempo tinha muita alegria. O futebol piauiense tinha um time muito bom, que era o Tiradentes. E a gente assistia o Campeonato Brasileiro, a gente via jogar aqui o Flamengo, o Grêmio, o Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Os tradicionais clubes, né? Tradicionais clubes, era uma maravilha. Hoje está muito difícil, para você ver como o futebol mudou tanto, não só aqui em Lemons Grosso, como no Brasil inteiro. É verdade, o que é que está acontecendo com o futebol piauiense também, que é de longe o que já foi um dia? É lamentável o que a gente vê hoje no futebol do Piauí, fraco demais. Que é que se passa, o Rivengo, que ultimamente se colocava 42 mil pessoas, hoje lamentáveis 2 mil pessoas, quando dá. Então o que é que se passa? É até difícil a gente explicar, porque o futebol piauiense era muito atrativo, ele era muito bom. Flamengo e River eram 2 potências do futebol piauiense, juntamente com o Tiradentes, que surgiu anos depois, né? E a partir do surgimento do Tiradentes, o negócio melhorou mais ainda, porque o Tiradentes formava um grande time e os outros tinham que se reforçar bastante para ver se ganhava alguma coisa também. E depois que o Tiradentes acabou, que o Tiradentes não acabou o Tiradentes em si, mas aquele timaço que existia, sucumbiu, acabou, faliu, ficou só um timezinho, como um time qualquer, como o Flamengo foi caindo, o Rio foi caindo. Hoje a gente vê que não chega nem numa decisão. O que acontece eu não sei, se é má administração, se é o futebol mesmo que não, se é falta de patrocínio, eu não sei. A situação tem que mudar, né? Tem que mudar, porque será que não aparece um patrocinador que tem condição de oferecer esses clubes piauienses, pelo menos um time de futebol para entrar numa 2ª divisão ou na 3ª divisão? Berardo, o time do coração é o Flamengo. Como é que começou essa paixão pelo Flamengo do Rio? Eu era garoto quando eu comecei a torcer pelo Flamengo. Aqui não tinha televisão na época. E eu ouvia rádio mesmo. Eu ouvia no rádio. Eu acho que, mesmo com a televisão, eu sempre fui tão viciado de rádio, igual você costuma passar na minha casa, e ver eu com o rádio ligado no ouvido, não era? É verdade. Com certeza. Então, aquilo dali me marcou muito. Uma época em que o Flamengo tinha muitos jogadores, bom, tinha o Renato goleiro, tinha o Liminho, tinha
o Doval, tinha muitos bons, Arilson, tinha muitos jogadores bons. E aqui dali, o Flamengo sendo campeão, me empolgou. Falar do Zico, né? O Zico já foi um pouquinho mais depois. Aí, nessa época, eu comecei a me empolgar pelo Flamengo. E comecei a torcer pelo Flamengo. Depois que o Zico surgiu, aí foi que a paixão cresceu mesmo. Hoje eu sou flamenguista, autêntico, vibro mesmo. Fanático, né? Sou fanático, sou mesmo fanático. Graças a Deus, meu filho também é flamenguista. Aliás, como é que você está vendo aí o desempenho do time no atual Campeonato Brasileiro? O Flamengo está com um time muito bom, está bem armado. O técnico Vanderlei Luxemburgo é um bom técnico. E ele deu um corpo para o time. Hoje o Flamengo tem não só um time, mas tem um elenco. Quando o Flamengo sai um jogador, entra outro. Não faz a prova da invencibilidade é isso aí, né? O quê? O Flamengo perdeu o quê? Uma partida este ano. Uma partida. Eu acho até que foi injusta aquela partida. Porque na minha concepção, eu acho que o Geraldo foi contra o Ceará, levou até a bola com a mão. Eu acho que aquele gol ali devia ter sido nulo. Mas futebol tem essas coisas. Mesmo assim, o Flamengo está numa boa caminhada, ele está muito bem. Está em segundo lugar, mas tem o mesmo número de pontos do primeiro, né? Aí quem deslizar é que pode perder o campeonato. Bom, você percebe aí que o Everardo tem uma comunicação fácil e ele também já, para quem não sabe, já atuou também em rádio aqui em Lesbão Veloso, na Rádio Vale do Coroatá, inclusive fazendo esporte, mostrando a sua paixão também, né? Foi, eu trabalhei uma época na Rádio Vale do Coroatá, que era a Rádio Vale do Coroatá na época, e eu trabalhei com esportes, e fazia o esporte meio-dia, o esporte local, entrevistava jogadores locais e falava também do esporte nacional. Foi muito bom. Foi uma experiência muito boa. Né? Foi uma experiência muito boa. Mas a experiência que você gosta mais, pelo que eu já ouvi falar, é a de professor, né? Gosto. Dias atuais, dá para falar aí onde é que você está trabalhando, enfim. Atualmente, Zé Neto, eu tive um problema muito sério no meu braço. Eu quebrei o meu braço, um rapaz quebrou meu braço direito numa moto, foi acidentado. No ano passado ainda, né? Foi em novembro do ano passado. E infelizmente até hoje ainda estou sofrendo esse problema, mas a vontade tão grande de dar aula que eu pedi ao secretário de Educação do município que eu queria dar aula. E ele me fez ver que eu estava certo e me botou para me dar aula. Me lotou lá no Joana Nonata à noite. E eu estou trabalhando lá. Tá certo. Everardo, da Judite, eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade de você ter falado aqui a Eldorado, ao painel popular, ao portal Lesbão News, e deixar aqui o espaço franqueado para você fazer a sua consideração, mandar um abraço para aqueles que nos escutam, inclusive a sua mãe, a mãe Judite, que eu tive a oportunidade de entrevistar muito recentemente, e a gente se coloca à disposição, caso você julgue necessário, em alguma oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado a você também. Eu quero aqui só de agradecer a todos, agradecer a você especialmente, e dizer que estou muito feliz de ter dado essa entrevista para você, mesmo porque eu queria fazer um apelo aqui a garotada jovem. Esqueça o mundo da droga, esqueça essa vida de bandidagem, esqueça bebidas, pratique esporte, vá ao campo, vá jogar bola, que é muito bom. É muito bom para você, é muito bom para a saúde. Eu espero ainda ver a Lesbão Veloso ainda, com muitos jogadores bons, e entrar no Intermunicipal para poder ganhar. Para a gente ganhar o Intermunicipal. É isso que a gente deseja, voltar aquelas alegrias que nós já tivemos antes. Para todos vocês, um grande abraço.